Cabecinha de... Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Olá pessoal, tudo bem? Uma das peças mais importantes que existem em um automóvel é o chamado TBI, que muita gente chama de corpo de borboleta e que alguns mais velhos ainda falam que é o carburador do carro, mas que na realidade não é o carburador. O TBI faz o mesmo papel do carburador, mas de forma completamente eletrônica. É ele que é o responsável para o carro acelerar mais ou acelerar menos, de acordo com a entrada de ar no sistema de admissão. Ele que controla essa entrada de ar no sistema de admissão. Muita gente também tem dúvida de como testar o TBI, de como o TBI é ligado no sistema de injeção, na ECU. Então esse vídeo que nós vamos ver hoje vai falar um pouco mais sobre isso. Ele vai tentar explicar como o TBI é ligado no sistema de injeção, na ECU, e como você vai poder testar ele na bancada ou na sua oficina, utilizando um injetor de sinais de rotação em fase, aquele que a gente já ensinou a construir, e mais o driver de potência que a gente também já ensinou a construir. A ideia do vídeo é explicar como ele funciona, como pode ser testado utilizando o osciloscópio, pode ser utilizado o multímetro também, mas o osciloscópio é muito mais inteligente de ser utilizado do que o próprio multímetro. Vai ser um vídeo muito legal, muitas pessoas já conhecem o funcionamento do TBI, mas olha, a grande maioria não conhece e é por isso que nós vamos ver esse vídeo no dia de hoje. Como funciona o TBI e como ele pode ser testado na bancada ou na oficina. Vamos lá então? Alguns vídeos atrás, no tutorial sobre teste de velocímetros e atuadores, eu mostrei como uma central automotiva usa o sinal PWM para controlar a abertura da borboleta de aceleração, que fica dentro do TBI, que é o corpo da borboleta. Naquela ocasião, nós usamos o nosso gerador de sinais na função PWM e com ele pudemos controlar o ângulo de abertura da borboleta apenas variando a largura do pulso que alimenta o motor do TBI, exatamente como a ECU faz. No vídeo foi explicado que para fazer esse acionamento corretamente, a ECU precisa de um sinal de feedback, que informa ao processador o ângulo em que se encontra a borboleta. Também foi comentado que para fazer esse feedback, o TBI usa uma espécie de potenciômetro acoplado ao eixo da borboleta, de modo que qualquer mudança no ângulo de abertura vai provocar também uma variação de tensão registrada pela ECU. Como essa variação de tensão é proporcional ao ângulo de abertura, fica fácil para a ECU saber exatamente qual é a posição em que a borboleta se encontra em um dado momento. Como já percebemos, o sensor potenciométrico tem papel fundamental no funcionamento do TBI, por isso que é importante conhecer como ele funciona e como pode ser testado. Aqui nós vemos um diagrama eletrônico típico de um TBI. O sensor que tem a função de registrar o ângulo da abertura se chama TPS, que é do inglês Throttle Position Sensor, e na maioria das ECUs é composto de dois potenciômetros ligados em antiparalelo, que aqui nós denominamos P1 e P2. O objetivo dessa forma de ligação é fazer com que o sinal dos cursores varie de modo inverso, ou seja, enquanto o cursor P1 apresenta uma tensão crescente por estar se aproximando do positivo da alimentação, o cursor P2 apresenta uma tensão decrescente, justamente por estar se aproximando do lado negativo da alimentação. Além dos dois potenciômetros, nós vemos também aqui no esquema a presença do motor que comanda a borboleta. Esse motor opera a partir de pulsos PWM com 12 volts de amplitude, que são enviados pela ECU. Aqui no osciloscópio,
nós podemos ver exatamente a variação inversa de tensão em cada um dos potenciômetros do TBI, na medida em que a borboleta de aceleração abre e fecha, comandada pela ECU. Nessa demonstração, o osciloscópio está conectado exatamente nos cursores P1 e P2. Observe que enquanto o sinal do potenciômetro P1, aqui representado pelo traço azul, sobe, o sinal do potenciômetro P2, representado pelo traço amarelo, desce. Essa variação inversa é registrada pela ECU e permite que o processador saiba exatamente o ângulo de abertura da borboleta. Uma das maiores dificuldades em testar o funcionamento de um TBI é identificar cada um dos fios ligados ao conector. Quando você sabe exatamente o que cada terminal representa, o teste fica fácil, mas quando você tem que adivinhar a função de cada terminal, aí a coisa pega. Pessoal, para fazer os testes no TBI, os testes na prática do TBI e ver como ele funciona, primeiro é preciso identificar no conector do TBI quais são os fios responsáveis pelos sensores e pelos motores. E pelo motor, perdão. E para poder fazer isso, eu vou utilizar uma marcação que eu fiz aqui no papel para poder facilitar essa identificação. Eu fiz um desenho aqui no papel que representa exatamente os conectores que estão aqui no TBI. Então eu vou identificar de forma aleatória cada um dos terminais. Eu vou mostrar aqui para vocês, cada um dos terminais já anotado. Como a gente pode ver, eu anotei o terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5 e terminal 6, que é exatamente a mesma disposição do conector do TBI, como a gente pode ver aqui. Uma vez que a gente anotou os terminais, o que nós vamos fazer, a primeira coisa, é identificar os dois fios do motor do TBI. Os dois fios do motor do TBI, que é uma forma da gente poder fazer a eliminação dos outros terminais também. Se a gente observar no esquema, nós vamos ver que os dois fios do motor não fazem qualquer contato com os fios dos potenciômetros dos sensores TPS. São coisas completamente separadas e isoladas. E também vemos que o motor apresenta uma resistência ohmica muito baixa, de no máximo 4 ohms. Vamos então ligar aqui o nosso multímetro. Nós vamos ligar o nosso multímetro na função de continuidade. Vamos escolher aqui a seção continuidade. Aqui está. Já está na escala de continuidade. E vamos utilizar a ponta de prova azul do multímetro e vamos colocá-la em qualquer um dos terminais. Pode ser aleatoriamente, mas naturalmente você vai escolher o terminal 1. Vamos colocar aqui. Vamos ver se a câmerazinha de cima ou a de baixo pega isso. Vamos lá. Aqui está. Está encaixadinho aqui. No terminal 1 do TBI. Agora, nós vamos utilizar a ponta de prova vermelha e vamos testar cada um dos outros terminais do TBI. Por exemplo, nós vamos colocar, já que colocamos aqui na ponta de prova número 1, nós vamos utilizar a ponta de prova vermelha e testar todos os outros terminais, com o objetivo de ouvir o bip do multímetro, que vai indicar uma continuidade baixa entre os terminais. E a gente espera isso. Vamos lá então, vamos testar todos os terminais. Já que colocamos aqui no terminal 1, então vamos testar entre o terminal 1 e o terminal 2. Nenhuma continuidade. Entre o 1 e o 3, nada. Entre o 1 e o 4, nada. Entre o 1 e o 5, nada também. Entre o 1 e o 6, nada também. Lembrando que o objetivo é a gente ouvir o bip para poder conseguir saber qual é o fio que está tendo continuidade ou apresentando a resistência muito baixa para identificar o motor. A gente já testou o terminal 1 com 2, 3, 4, 5 e 6 e nada, então vamos por eliminatória.
Nós vamos passar agora a ponta do multímetro, a ponta azul do multímetro, que é a negativa, para o terminal 2. E vamos seguir aqui, testando entre o 2 e o 3. Nada. Entre o 2 e o 4, nada. Entre o 2 e o 5, nada também. Entre o 2 e o 6, nada também. Observe que a gente não fez o teste entre o terminal 2 e o terminal 3, o terminal 1, perdão, porque esse teste já foi feito na rodada anterior, então não precisa fazer de novo. Já que a gente fez entre o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, agora nós vamos passar a ponta do multímetro para o terminal 3 e vamos continuar o teste. Entre o 3 e o 4, nada. Entre o 3 e o 5, nada. Entre o 3 e o 6, nada. O negócio tá chegando, tá chegando. Novamente, como a gente não encontrou continuidade, nós vamos passar a ponta de prova azul para o terminal 4 e vamos repetir o processo. Vamos lá. Aqui está no terminal 4. Então, entre o terminal 4 e o terminal 5, nada. Entre o terminal 4 e o terminal 6, nada também. Lembrando que temos que ter o bip do multímetro. Novamente, nós não encontramos absolutamente nada. Só que agora só restou os dois últimos, e só podem ser eles os motores. Vamos fazer um teste? Vamos testar esses dois terminais aqui. Vamos passar a ponta para o terminal 5 e vamos testar o multímetro com o terminal 6. Vamos lá. Aqui está a continuidade. E observe que interessante, aqui está marcando 4,8, mas esse aqui a gente vai colocar, vamos aqui, está marcando 4,8 ohms, mas pode ser que a bateria do multímetro não esteja maravilhosamente bem, porque a resistência pode ser um pouquinho mais baixa. Mas isso mostra que os dois fios que nós estamos medindo, os dois terminais que nós estamos medindo aqui, ou seja, o terminal 4 e o terminal 5, são os terminais do nosso motor. O próximo passo agora, que nós encontramos os terminais do motor, nós vamos encontrar agora os terminais do TPS. E para isso, nós vamos passar o multímetro para a escala de resistência. Nós vamos tirar o multímetro da escala de continuidade, de bip, e vamos passar ele para a escala de resistência. Observe aqui, passando para a escala de resistência. Aqui está. Se a gente observar no esquema, nós vamos ver que os potenciômetros eles estão em paralelo, né? E devem apresentar uma resistência sempre constante, independentemente da posição da borboleta. Sabendo disso, a gente vai repetir o processo feito anteriormente, mas na expectativa de não registrar qualquer variação no multímetro, quando a gente abre ou quando a gente fecha a borboleta. Vamos conectar novamente a nossa ponta de prova azul no terminal 1, aqui do TBI, e vamos tirar, ou melhor, vamos adicionar na nossa ponta de prova vermelha um terminal amarelo para poder ser encaixado em cada um dos terminais. Vou encaixar então, vou medir entre o terminal 1 e o terminal 2, a mesma coisa como se fosse a ponta vermelha, só que eu tenho como manter ele preso aqui. E vamos ver aqui, vai dar 1.600 ohms de resistência, certo? Então vamos ver agora se isso aqui varia de acordo com a abertura e fechamento da borboleta. Vamos lá. Está variando. Então ainda não encontramos as duas extremidades dos potenciômetros. Lembrando que a resistência não pode variar. Ele está variando, ó, à medida que eu abro e fecho a borboleta. Então não é... Isso aqui não são os dois extremos do potenciômetro. Então vamos testar entre o terminal 1 e o terminal 3. Vamos manter o fio azul no terminal 1 e vamos passar para o terminal 3. E vamos ver se varia. Aqui a gente tem uma resistência de 2.295 ohms. E vamos ver se ela vai variar. Opa!
tá variando também, ó. Tá vendo? Ela cai à medida que você abre e fecha a borboleta. Então, novamente, não é aqui os dois extremos do nosso TBI, dos sensores do TBI. Então, agora vamos testar entre o terminal 1 e o terminal 4. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Terminal 1 e 4. Será que vai variar? Provavelmente não vai variar. Aqui a gente tem uma resistência de 1718 ohms. Vamos ver se varia. Estou abrindo e fechando a borboleta e não varia. Então, o terminal 1 e o terminal 4 são os terminais que estão conectados aos extremos do sensor TPS. Muito bom. Se a gente sabe que o terminal 1 e o terminal 4 são os extremos do potenciômetro, então o terminal 2 e o terminal 3 são os fios conectados nos cursores do TPS. Concorda? Então, vamos marcar aqui no nosso papelzinho todas as conexões do TPS. Lembrando então que o terminal 1 e o terminal 4 são os extremos, o terminal 2 e o terminal 3 são os cursores, e o terminal 5 e o terminal 6 são os fios do motor do TPS. O próximo passo agora vai ser identificar o fio positivo e o fio negativo do motor do TBI, de modo a fazer com que quando você aplica a tensão direta, a borboleta abra. E quando você coloca a tensão inversa, a borboleta fecha. Quando você não aplica tensão nenhuma, a borboleta permanece fechada. Quando você coloca a tensão direta, a borboleta abre. Então nós vamos identificar esses dois fios agora utilizando o nosso TBI, do mesmo jeito, e uma fonte de alimentação de 5 volts ou de 12 volts. Se você tiver aquela montagem que a gente fez mostrando como monta um driver utilizando um transistor do tipo MOSFET, que nós ligamos no nosso injetor de sinais de rotação e fase, melhor ainda, porque daí você pode controlar o pulso que chega no motor e daí você abre suavemente o TBI. Mas na falta dele você pode utilizar uma fonte e até mesmo uma lâmpada limitadora de corrente, porque a corrente que passa pelo TBI é muito grande, então não há necessidade de você jogar uma corrente tão alta em cima do TBI. Nós vamos ver isso agora como é feito. Nós vamos utilizar a lâmpada e uma fonte de 12 volts. Vamos ver como vai ser feito? Vamos lá. Para fazer esse teste de uma forma bem segura, nós vamos utilizar uma lâmpada de 12 volts por 21 watts e vamos ligar ela em série com a nossa fonte de alimentação. Liguei aqui o positivo da fonte e vou ligar agora o negativo no fio amarelo. Vamos ver? Vamos ver se vai abrir ou se vai fechar o TBI. Então, o TBI está fechando. Então vamos inverter agora o fio da fonte de alimentação e vamos ligar o fio positivo no terminal azul. Opa, positivo no terminal azul e o negativo da fonte no terminal amarelo através da lâmpada limitadora. Vamos lá. Ali está. O TBI está abrindo. Isso indica que o pino 5 do TBI é o motor, é o positivo do motor, e o pino 6 do TBI no fio amarelo é o negativo. Obviamente que você não precisa da lâmpada limitadora se você for fazer um teste rápido. O objetivo da lâmpada é limitar a corrente que passa pelo TBI. Mas você pode ligar diretamente também, só desde que o teste seja rápido. Então agora nós podemos anotar no nosso papel todas as conexões do TBI. O pino 1 está ligado numa das extremidades,
aqui está. O pino 4 está ligado em outra extremidade. A pista 2 está ligado no pino 2, ou pode ser no pino 3 também. E a pista 1 está ligada no terminal 3, pode ser no 2 também. Isso não vai fazer diferença para o nosso teste. O motor, a gente viu então que o fio azul, que é o terminal 5, está ligado no positivo do motor. E o terminal 6 está ligado no negativo do motor. E agora nós temos a conexão do nosso TBI. Terminal 1 e 4 nas extremidades, 2 e 3 nos cursores e 5 e 6 no motor, sendo que o 5 é o positivo e o 6 é o negativo. Agora que a gente já identificou todos os terminais do TBI, nós podemos partir para o teste mais legal dele, que é abrir e fechar essa borboleta de forma gradual e observar no nosso osciloscópio essa variação de tensão que é observada nos cursores dos sensores TPS. Vamos fazer a conexão e eu volto daqui a alguns instantinhos com todo o setup montado. Vamos ver então? É isso aí. Para fazer a demonstração, nós vamos fazer a conexão básica de um TBI de 6 fios, exatamente como acontece em um automóvel. Para esse teste, nós vamos acionar o TBI através do nosso gerador de sinais PWM e um driver de potência, que vão simular a dinâmica de controle que acontece dentro da ECU. Para monitorar o sinal dos sensores TPS, nós vamos utilizar um osciloscópio, que é o modo mais eficaz que tem para observar o registro da abertura e fechamento da borboleta. Observe que o TBI é acionado através de um driver de potência que é alimentado com tensão de 12 volts, enquanto os sensores TPS são alimentados por uma tensão de 5 volts, exatamente como acontece em um automóvel. Vale notar também que esse circuito é a base para a montagem de um testador de TBI. Então, se você quiser montar um testador de corpo de borboleta, oriente-se por este esquemático. Aqui na nossa bancada, nós temos uma montagem, eu diria que bastante didática, para demonstrar o funcionamento dos circuitos do TBI e de como a injeção eletrônica, de como o módulo controla o próprio corpo de borboleta. Para fazer essa demonstração aqui, nós vamos utilizar o nosso injetor de sinais de rotação em fase, que eu já ensinei a montar em vídeo passado, e cujo link da montagem está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos utilizar também o nosso driver de potência, que eu também já ensinei a montar em vídeos passados. Vamos utilizar o nosso osciloscopinho aqui em cima, que é para poder ver as variações de tensão do TBI. E aqui nós temos uma pequena montagem na protoboard, que é somente para poder fazer as derivações da saída do TBI para o nosso osciloscópio e também para o multímetro. E para acionar tudo isso aqui, nós vamos utilizar a nossa fonte de bancada. Olá pessoal, tudo bem? Desculpa interromper o vídeo de vocês, mas é para passar um recado muito importante. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem 2 links bastante interessantes. O primeiro é sobre uma playlist que ensina como montar um simulador de injeção eletrônica. E o segundo link ensina a montar um injetor de sinais de rotação em fase, que é um instrumento feito com Arduino, que é fundamental para testes de injeção eletrônica. Esses 2 links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí. Vamos continuar então. Observe que todo esse setup aqui, se você montar ele numa caixinha pequenininha, você vai ter um testador de TBI. Ou seja, você pode montar um testador de TBI baseado em tudo isso que está aqui. Ele vai ficar bem pequenininho porque não precisa de muita coisa para poder fazer isso. Ou então, apenas utilizando o gerador de sinais de rotação em fase, junto com o driver de potência, ambos já descritos em nossos vídeos.
Então vamos a demonstração de como funciona na prática o circuito. Eu vou ligar a nossa fonte de alimentação, ao mesmo tempo que acontecer a ligação, o acionamento da fonte, nós já vamos ver um sinal aqui no multímetro, que é a tensão de uma das pistas do TBI, e vamos ver também o sinal da saída dos sensores no osciloscópio, ou seja, ele já vai indicar que existe uma tensão na saída do fio das derivações dos cursores do potenciômetro. Vamos dar uma olhadinha então, vamos fazer este acionamento aqui. Eu vou ligar a fonte aqui, vou ligar a fonte ao mesmo tempo que nós vamos ver o sinal subir aqui e o osciloscópio vai indicar também uma elevação de tensão na saída dos cursores. Vamos lá, ligando a fonte. Opa, liguei a fonte. Observe que interessante, já temos um sinal aqui no nosso multímetro, já vemos uma tensão no nosso multímetro, uma tensão de mais ou menos 4 volts no multímetro, e o osciloscópio também já está indicando tensão na saída dos cursores do TPS. Aqui está a pista 1 no canal amarelo e a pista 2 no canal azul. Observe que se eu mexer ligeiramente na borboleta, vou abrir e fechar a borboleta, nós vamos ver uma variação no multímetro e vamos ver uma variação no osciloscópio. Vamos lá, vou abrir e fechar a borboleta com a minha mão, é difícil porque é uma posição ruim e ela é dura. Eu vou pressionar a borboleta, vamos lá. Aqui está, eu estou pressionando a borboleta, nós vemos no multímetro a variação de tensão e no osciloscópio a variação de tensão nas duas pistas, ao contrário do multímetro que nos está mostrando a variação em apenas uma das pistas. Observe aqui no osciloscópio a variação inversa de tensão. Quando uma pista sobe, a tensão sobe em uma das pistas, na outra desce, que é justamente esse o comportamento esperado do TBI. Ao mesmo tempo que eu estou pressionando aqui, observe. Cada um dos potenciômetros está variando de forma inversamente proporcional. No multímetro a gente tem apenas uma das pistas, é possível ver o funcionamento. E no osciloscópio nós vemos as duas pistas, a saída de tensão das duas pistas. Só que, naturalmente, que uma ECU não pede para alguém ir lá ficar controlando o corpo de borboleta. No automóvel, a ECU controla o driver que comanda a borboleta. E o sinal de retorno volta para a ECU para poder fazer o controle da borboleta. Então, o que a gente tem aqui? O nosso gerador de sinais de rotação em fase e um driver. O gerador de sinais mais o driver está fazendo o papel da ECU. Observe que aqui a gente tem também um regulador de tensão de 5 volts que está alimentando as duas extremidades dos potenciômetros do TBI. Então esse conjunto inteiro, mais o regulador de tensão de 5 volts, equivale a um circuito de saída, digamos assim, da ECU que controla o motor do TBI. Então, só que para poder fazer um teste mais adequado, nós vamos utilizar o sinal correto, aqui que é um sinal de PWM. Eu vou escolher aqui entre os sinais, vamos encontrar o sinal. Vamos escolher aqui o sinal de PWM. E na hora que eu clicar aqui em Select, imediatamente nós já vamos ver o TBI funcionando, bastando então controlar a abertura e fechamento da borboleta através do potenciômetro, que é quando a gente modula a largura do pulso. Vamos lá então, vamos selecionar. Aqui está, PWM, 400 Hz com duty cycle de 25%. Vamos lá. A borboleta está mais ou menos fechada. Então agora eu vou regular aqui o pulso de saída do gerador de sinais de rotação em fase, ao mesmo tempo em que a borboleta vai abrir e fechar e o osciloscópio vai indicar os sinais e o multímetro também. Vamos lá então.
Olha que interessante. Eu estou variando a abertura da borboleta e o fechamento da borboleta. A borboleta quase fechada, a borboleta aberta, a borboleta fechada, a borboleta aberta e o osciloscópio indicando essa variação de tensão. Observe que quando o sinal da pista 1 sobe, o sinal da pista 2 desce. O mesmo aqui no nosso multímetro. Para esse teste aqui, eu estou utilizando no osciloscópio 1 volt por divisão, como a gente pode ver aqui no nosso osciloscópio, 1 volt por divisão, e o SecDiv em 500 milissegundos por divisão, ou seja, a cada 2 divisões do traço, de movimento do traço, equivale a 1 segundo. É um ajuste bem mais do que correto, mais do que preciso, para a gente poder fazer o teste do nosso TBI. Novamente. Observe que esse é um teste bastante interessante de ser feito com o osciloscópio, porque se você tem uma pista ligeiramente defeituosa, ou com alguma imperfeição, ou com uma sujeira nos potenciômetros, você vai ter uma variação muito abrupta do sinal, bem diferente daquilo que você espera no controle do potenciômetro. Ou seja, se você tem uma falha no potenciômetro do TBI, o sinal aqui no osciloscópio ele vai ter uma variação abrupta, muito grande aqui, coisa que no multímetro você não consegue perceber. É quase que impossível você perceber uma variação abrupta no multímetro. E no osciloscópio essa variação é bastante precisa. Esse aqui é o papel que está fazendo o nosso acelerador, o pedal do acelerador na realidade. Você mexe no pedal do acelerador, que seria teoricamente esse botão aqui, a borboleta abre e fecha, entra mais ou menos ar no sistema e o carro acelera mais ou acelera menos. E o sinal de retorno, ao invés de estar indo para o osciloscópio, estaria voltando para a ECU, que controla o ângulo de abertura da borboleta de acordo com a necessidade do motorista acelerar mais ou menos. Essa é uma demonstração bastante didática do circuito do TBI de um automóvel, do corpo de borboleta de um automóvel, que é comandado pela ECU, ou seja, pela central, pelo módulo, que controla a abertura e o fechamento da borboleta. O osciloscópio é uma ferramenta fantástica para isso, porque ele permite que você veja como está o estado da pista do TPS, que é o sensor dentro do TBI. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo, onde nós explicamos um pouco mais sobre como fazer o teste do TBI, o teste na bancada do TBI, como você faz as conexões entre o TBI e o gerador de sinais e o driver, que nós já ensinamos a montar em vídeos passados, e que a descrição vai estar embaixo aqui do vídeo, vai estar a descrição dos vídeos que ensinam a montar o gerador de sinais de rotação e fase, que nós já ensinamos em outras etapas, que nós já usamos também várias vezes em outros vídeos, em testes de injeção eletrônica, em testes de módulo e vários outros vídeos.
É um vídeo fácil, destinado principalmente aos mecânicos automotivos e também aos eletricistas automotivos, que pode ter algumas dúvidas de como o sistema TBI, que é o coração do automóvel, é ligado. Eu espero que eu tenha conseguido passar as informações para todos vocês, que podem assim seguir uma trilha, um caminho mais seguro na hora de fazer o reparo do TBI, que muita gente confunde, acha que o problema é no módulo e muitas vezes é no TBI. Então agora eu espero que vocês se sintam um pouco mais seguro de fazer esses testes. Nós vimos também como são as formas de onda no osciloscópio. Aliás, o osciloscópio é um instrumento adequado para fazer esse teste. Você pode fazer com multímetro, mas com osciloscópio é muito mais seguro e muito mais descritivo do problema de um TBI. Que se tem um problema no potenciômetro do TBI, você vai logo perceber a queda da tensão em um dos cursores. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem se tornar membro do nosso canal, eu vou agradecer muito. Embaixo do vídeo tem um botãozinho escrito membro. É só clicar nesse botãozinho escrito membro e você vai poder se tornar membro do canal, ajudando a gente a fazer vídeos mais interessantes até que esses daqui, vídeos que podem ser úteis para mais pessoas. Mas para isso, nós também precisamos da ajuda dos nossos telespectadores. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Não se esqueçam de se tornarem membros, se for possível. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e até a próxima. Você é cachorro muito bonzinho. Vem aqui. Papai tá mandando. Sobe aqui no papai. Vem cá. Vem cá, papai, você tá muito ansioso. Você tá ansioso? Não pode estar ansioso. Não, vou apertar. Ai! Putz, prendi o dedo. Prendi o dedo no TBI, tá? Não, o cara, ele entra na caixa de comentários, daí ele faz uma pergunta, você responde. Daí ele faz a segunda pergunta, você responde. Ele acha que você tá ali para ficar respondendo só pergunta para ele, que você não faz mais nada no seu dia, fica só respondendo. Ele pergunta várias vezes achando que você não está lendo. É impressionante isso. Você tem que ter um se liga também, né? A gente não quer ser sem educação, mas às vezes não é fácil não. Experimenta. Na hora que você fala em dinheiro então, daí o cara some.